Você vai ouvir agora uma série de estudos proféticos que irão edificar profundamente a sua vida. Encontro com a Bíblia. Série de estudos proféticos. Pastor Abraão de Almeida, um dos maiores especialistas em profecia bíblica, mostra de forma clara e precisa todo o programa de Deus concernente aos últimos dias. O que é o arrebatamento da igreja? O que é a grande tribulação? O que é o milênio? Como interpretar corretamente as profecias? Podemos confiar na palavra profética? Estas e outras perguntas são respondidas com base na palavra de Deus. Ouvir esta obra é compreender a urgência do programa de Deus em relação a Israel, à igreja e aos gentios. Volume 10. As duas bestas do Apocalipse. A Batalha do Armagedon. O ditador do mundo. O ponto culminante da angústia de Jacó será por ocasião da Batalha do Armagedon, quando o ditador mundial comandará todos os exércitos do mundo contra Jerusalém. A primeira besta será o mais terrível tirano sobre a terra, o instrumento cruel da ira e do ódio de Satanás contra Deus e Israel. A sombria figura do ditador do mundo aparece em muitas partes da Bíblia. No livro profético de Daniel, ele é o desolador, a abominação desoladora, o chifre pequeno, o rei feroz de cara, o príncipe que há de vir e o rei que fará conforme a sua vontade. Nos escritos de Paulo, ele é o homem do pecado, o filho da perdição, o perverso, segundo as Tessalonicenses 2:3. No último livro bíblico, é ele a besta que ganhará o apoio de todo o mundo mediante promessas de paz, prosperidade e segurança. Em resumo, a primeira besta será o mais terrível tirano sobre a terra, o instrumento cruel da ira e do ódio de Satanás contra Deus e Israel. Segundo Scofield, a besta que sobe do mar se identifica com o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6:2, que começa sua obra com a conquista pacífica de 3 dos 10 reinos em que estará dividido então o primitivo Império Romano, para em seguida estabelecer a tirania eclesiástica e política descrita em Daniel 8, 9, 11 e Apocalipse 13, versículos 1 a 8. A ele concede Satanás o poder que ofereceu a Cristo no deserto da Judéia, poder que Cristo rejeitou e que a primeira besta aceitará. Mateus 4, versículos 8 e 9 e Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Desta forma, a primeira besta surgirá na terra como homem forte, capaz de solucionar os gravíssimos problemas políticos e econômicos em que este mundo estará mergulhado logo após o arrebatamento da igreja e em virtude mesmo desse evento. Ele demonstrará um poder de liderança tão grande que ganhará a confiança de todos. A falência dos atuais sistemas de governo favorecerá a ascensão do último imperador mundial antes do estabelecimento do milênio. Não é por acaso que está aumentando em todo o mundo o número de entidades políticas e religiosas favoráveis ao internacionalismo, a um só governo, o governo mundial. Homem do pecado, filho da perdição. Em um de meus livros, saliento que, se a Segunda Grande Guerra teve por meta eliminar a ditadura como forma de governo, como se afirmou na ocasião, é certo que aquela guerra ficou longe de alcançar tal objetivo. A ditadura comunista, desde então, chegou a hastear a bandeira da foice e do martelo na metade do mundo, e movimentos nazifascistas se fortalecem cada vez mais. Parece que o trágico destino dos povos é o de se tornarem presa de cruéis regimes totalitários até chegarem finalmente à mais feroz de todas as ditaduras políticas.
A Bíblia prevê a restauração do Império Romano e a manifestação de seu último cabeça. Daniel escreveu acerca do animal representativo do último Império Mundial. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Daniel 7, versículos 23 a 25. Em Apocalipse 13, temos a revelação de que esse último líder mundial será auxiliado pelo dragão e pelo falso profeta, que formarão, respectivamente, uma espécie de antideus e anti-Espírito Santo. Unidos à primeira besta, formam os três uma imitação grotesca da Trindade Divina. Uma definição de pecado afirma ser este um procedimento segundo a vontade própria, sem levar em conta os pensamentos de Deus. É proceder sem contar com a autoridade de Deus sobre o homem. Jesus, como homem perfeito, disse que a comida dele era fazer a vontade daquele que o havia enviado e concluir a sua obra, e que sempre fazia o que agradava ao Pai. João 4, 34 e capítulo 8, versículo 29. A primeira besta, ao contrário do Filho de Deus, fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Daniel 11, 36. Por fazer exclusivamente a sua vontade, ele será a própria encarnação do pecado, razão porque é também chamado de perverso, segundo aos Tessalonicenses 2:8. O Papa e a primeira besta. Muitos teólogos e líderes protestantes, baseados principalmente no capítulo 17 de Apocalipse, afirmam que o Papa ou o papado é que será a primeira besta, e até mesmo autoridades do catolicismo romano acham que um falso Papa será a besta mencionada no último livro da Bíblia. Os defensores dessa interpretação argumentam o seguinte: primeiro, que o Império Romano deixou de existir em 476 d.C. Segundo, que o Império Romano, ao cair, dividiu-se em 10 reinos: alemães, francos, burgundos, suevos, vândalos, visigodos, anglo-saxões, ostrogodos, lombardos e érulos, dos quais são continuadores os principais países europeus da atualidade. Terceiro, que após o ano de 476, o Papa representou a única instituição que permaneceu na cidade de Roma. Quarto, que os 1260 dias de Daniel 7:25, Apocalipse 11:13, 12:6 e 13:5 não são dias comuns, mas anos. Aos argumentos mencionados, levantamos as seguintes objeções. Não há como justificar o reinado do Papa sobre todos os habitantes da terra, Apocalipse 13:8, e durante tantos séculos, pois a Bíblia afirma que as bestas reinarão pouco tempo, Apocalipse 17:10. É o que registram em português, entre outras, a tradução brasileira, as traduções de Negromonte, Figueiredo, Matos Soares, Mateus Hoppers e Lincoln Ramos. A nova versão internacional traz deverá permanecer durante pouco tempo. Almeida atualizada traz tem de durar pouco. Cipriano Valera, espanhol, breve tempo. Marcora, italiano, será por pouco tempo. E King James, inglesa, curto tempo. O Império Romano do Ocidente não desapareceu em 476, pois continuou até 731 e não se dividiu em apenas 10 diferentes povos, mas em dezenas deles. Algumas listas chegam a relacionar 65 reinos diferentes, resultantes das invasões bárbaras do lado ocidental do Império.
Roberto Jamielson, A.R. Fawcett e David Brown, Comentário Exegético e Explicativo da Bíblia, Casa Bautista de Publicações, El Paso, 1979, volume 1, página 834. Se os 10 reinos significam os que surgiram com a derrubada de Roma, os 10 seriam perfeitamente conhecidos, enquanto que existem 28 listas diferentes feitas por outros tantos intérpretes, somando entre todos 65 reinos. Na obra citada, volume 2, página 803. Na interpretação da profecia de Daniel, capítulos 2 e 7, não se pode ignorar que o Império Romano se dividiria em oriental e ocidental, e que a perna esquerda da estátua profética corresponde justamente ao Oriente, mais precisamente à Grécia. Esta perna esquerda só caiu em poder dos turcos em 1453 para recuperar a sua independência em 1821. A Grécia não pode estar ausente dos 10 dedos, pois ela é o bronze das unhas, conforme Daniel 7,19. As palavras Kaiser, Tsar e Czar significam César, um esforço por manter vivo o Quarto Império até o surgimento dos dedos no século XX. De fato, o Sacro Império Romano, organizado em 962 d.C., só desapareceu aparentemente em 1918. O versículo 26 de Daniel 9 mostra que entre o começo e o fim do Quarto Império haveria um longo período de tempo. Portanto, o tempo do governo da besta é ainda futuro, pois corresponde à 70ª semana profética de Daniel. E nunca em toda a história da Igreja cumpriram-se as profecias de Daniel 9, 24 a 27. A interpretação que considera as 70 semanas plenamente cumpridas é incapaz de satisfazer a qualquer estudante sincero da história e das Escrituras Sagradas. Finalmente, a Bíblia não autoriza a interpretação de todos os períodos de tempo, tomando por base o texto de Ezequiel 4:7, onde Deus diz ao profeta que lhe havia dado um dia para cada ano. Há muitos exemplos na Bíblia de tempos proféticos que só podem ser interpretados literalmente e nunca figuradamente. No caso da passagem de Ezequiel, se aplicada a teoria do dia-ano, teríamos de admitir que o profeta esteve deitado sobre o seu lado direito durante 40 anos. Em Números 14:34, um ano de peregrinação no deserto foi fixado para cada dia dos 40 que os espias exploraram Canaã. Porém, os dias, tanto em Ezequiel como em Números, eram simplesmente o tipo ou a razão dos anos, os que eram anunciados como haviam de ser cumpridos. Na parte profética do texto de Números, os anos são literais, pois, se aplicada a este caso a teoria do dia-ano, seriam então 14.400 anos. Salientamos, todavia, que a primeira besta distingue-se dos muitos ditadores anti-israelitas e anticristãos que têm surgido ao longo da história, e distingue-se também do espírito do anticristo. Esse espírito está presente nos anticristos, mas não é ele o anticristo. O papado, a Igreja Romana, os outros sistemas religiosos e o protestantismo apóstata, enfim, tudo o que restar de cristianismo após o arrebatamento da Igreja, apoiará as duas bestas. As profecias indicam que a primeira besta será um homem extremamente inteligente, autoritário e poderoso. Mediante uma aliança com os israelitas, permitirá que estes construam o templo e adorem a Deus durante um período de 7 anos. Afirma a Bíblia que sua autoridade será exercida sobre toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 13, versículo 7. A primeira besta em Daniel e no Novo Testamento. Há mais de 2 dezenas de semelhanças entre os animais de Daniel e do Apocalipse representativos do ditador. Ambos são conquistadores, ambos falam blasfêmias, ambos prevalecem contra os santos, ambos controlam os 10 chifres, ambos mudam os tempos e as leis,
Ambos são mortos e lançados ao fogo por uma mesma pessoa e no mesmo tempo. Ambos reinam sobre 10 reinos até que o ancião de dias vem e os santos recebem o reino. Ambos continuam por o mesmo tempo e são destruídos na segunda vinda de Cristo. Imediatamente após a morte dos animais proféticos, que apontam para os 4 reinos mundiais, será estabelecido o reino dos céus. Ainda outras semelhanças entre as bestas de Daniel e Apocalipse. Ambas surgem entre os 10 reinos e abatem a 3 deles. Ambas surgem depois dos 10 reinos. Ambas indicam reis de aparência feroz. Ambas usam de astúcia para prosperar e exaltam-se a si mesmas. Ambas lutam contra Cristo em sua vinda. Ambas fazem acordo por sua própria vontade pelo mesmo período e ambas são destruídas sem mãos. Ambas causam a grande tribulação e ambas são derrotadas na segunda vinda de Cristo. Os livros de Daniel e Apocalipse, além de outros do Novo Testamento, afirmam acerca da primeira besta o seguinte: proibirá o culto dos judeus em Jerusalém, reinará a partir de Roma, desprezará o Deus de seus pais e honrará Satanás, de quem recebe todo o seu poder. O cabeça da futura Igreja Mundial. A hipócrita mansidão do anticristo e os milagres que ele fará serão um ardil para enganar principalmente os judeus crédulos, porque na realidade todo o poder da segunda besta procederá diretamente de Satanás e falava como dragão. Apocalipse 13:11. A segunda besta que João viu sair da terra está identificada como falso profeta ou o anticristo. Apocalipse 16, 12, 13, 19, versículo 20 e capítulo 20, versículo 10. Trata-se de um líder religioso com poderes miraculosos, mas com aparência dócil, pois tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Nas cartas de João, ele é o anticristo que está vindo, razão porque já agora muitos anticristos têm surgido no mundo, nos avisando de que esta é a última hora. O apóstolo Paulo afirma que antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus, segundo aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Assim como Cristo é o resplendor da glória, a expressa imagem do Pai, Hebreus 1, 3, assim o anticristo se manifestará segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Segundo aos Tessalonicenses 2, 9 e 10. Da mesma forma como Jesus foi enviado por Deus com milagres, maravilhas e sinais que Deus fez por meio dele, assim também Satanás enviará o anticristo com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele tudo fará para imitar as realizações da terceira pessoa da Trindade na qualidade de anti-Espírito Santo. Orlando Boyer registrou que assim como o Espírito Santo não trata de exaltar a si mesmo, mas a Cristo, assim o falso profeta faz com que o mundo adore a primeira besta. Assim como o Espírito Santo tem poder para dar vida, assim também o falso profeta dá vida à imagem da primeira besta. E da mesma forma como o Espírito Santo sela os crentes para o dia da redenção, Efésios 1, 13 e 14, da mesma forma o anticristo, como falso profeta, sela seus seguidores para o dia da perdição, Apocalipse 13, 16 e 14, versículos 9 a 11. O anticristo será, após o arrebatamento da igreja, a última cabeça do sistema eclesiástico, uma espécie de papa da igreja mundial, cujas bases já estão sendo lançadas pelos espúrios movimentos ecumênicos. Enquanto isso, a primeira besta representará a última cabeça do sistema civil, o último premier.
o último César. Estes dois homens estarão reunidos a partir da metade da 70ª semana de Daniel, no propósito diabólico de perseguir o povo de Israel. Pentecoste, um dos mais bem conceituados expositores da escatologia bíblica, sugere que mar e terra em Apocalipse 13 indicam respectivamente o mundo gentílico e a Palestina. Diz ele, abro aspas, o mar nas escrituras proféticas refere-se figuradamente às nações gentílicas. Assim, a primeira besta de Apocalipse 13 é um governador político gentio. Quando temos nas escrituras proféticas uma referência a um território ou à terra, trata-se de uma referência à terra da Palestina, aquela porção da terra que foi dada por Deus ao seu povo escolhido, os israelitas. Fecho aspas. J. Dwight Pentecost, Prophecy for Today, The Middle East Crisis and the Future of the World. Profecia para hoje, a crise do Oriente Médio e o futuro do mundo. Lamplighter Books, Zondervan Publishing House, Grand Rapids, 1961, página 92. A manifestação do anticristo será uma consequência da apostasia que está tomando conta de boa parte do cristianismo nestes últimos tempos. Estamos vivendo numa época em que muitos perguntam o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, versículo 4. Um inquérito feito a diferentes instituições teológicas da América do Norte no final do século XX deu como resultado que 56% dos seus alunos rejeitavam o nascimento virginal de Jesus, 71% negavam haver vida após a morte, 54% não acreditavam na ressurreição corporal de Cristo e 98% não acreditavam na iminente vinda do Senhor. Um velho ministro do Evangelho afirmou não acreditar que o Senhor volte nem dentro dos próximos 60 mil anos. Todavia, a total apostasia só ocorrerá após o arrebatamento da igreja, quando ficarão no mundo os crentes nominais que negarão fundamentalmente as verdades do Evangelho. Um super Uri Geller? A Bíblia afirma, e todos concordam num ponto, o anticristo será realmente um homem, um líder autêntico, revestido de poderes paranormais, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse. Apocalipse 13, versículos 13 e 14. Possivelmente uma espécie de Uri Geller em dimensão infinitamente maior. Muito antes desse jovem judeu apresentar-se na televisão brasileira, tomei conhecimento das realizações dele em outros países e fiquei surpreendido com o seu incrível poder de influenciar pessoas ou coisas. O que ele fez no Brasil é irrevelante em relação às assombrosas manifestações de poder demonstrado em outros países. O pastor Gerson Rocha, que pesquisou o assunto, escreveu em um periódico paulistano: tudo começou quando ele, aos 3 anos de idade, em 1949, no Jardim Árabe, defronta-se com um fenômeno igno-lucífero de grande esplendor que o escolhe para importante missão neste mundo, o que entendemos e constatamos à medida em que volvemos as páginas dos livros. As espantosas coisas sobrenaturais que ele realiza ganham a autenticidade por terem sido reconhecidas por eminentes e renomados cientistas de Israel, da Europa e dos Estados Unidos, entre os quais figura o conhecidíssimo Wernher von Braun. E tudo foi feito em laboratórios, preparados de tal sorte onde a fraude seria impossível e onde os maiores mágicos do mundo nada puderam fazer.
Entre as inumeráveis coisas sobrenaturais que ele realiza, encontram-se a mudança das estruturas dos metais, a transformação de chumbo em ouro, a entortadura de ferros em geral, a paralisação de máquinas, inclusive computadores, o desabrochamento de botões de flores, o desaparecimento de objetos e seu reaparecimento em lugares impossíveis, o germinar de sementes e aumento de seu tamanho em questão de segundos, a teletransportação de objetos, como, por exemplo, um objeto de propriedade do Dr. Andrídia, autor de um dos livros sobre Geller, foi trasladado de Nova York a Israel, 10.000 quilômetros de distância, com a velocidade do relâmpago. O próprio Uri Geller foi transportado ao Sining numa fração de segundos, estando antes na cidade de Nova York, sendo que as duas cidades estão separadas por uma distância de quase 50 quilômetros. E tudo tem sido irrecusavelmente constatado. Da Inglaterra, ele pôde realizar coisas espantosas na França e na Noruega. Governos e líderes mundiais importantes estão preocupados com ele e têm tido reuniões secretas. Soldados e oficiais do exército israelense passaram a ter, por Uri Geller, um temor reverente e, por causa dele e da situação de Israel, a esperança da vinda do Messias dos judeus se reacendeu, enquanto Andrídia se esforça por encontrar a maneira correta de transformá-lo num líder forte. Vozes jamais gravadas numa fita cassete nunca usada antes falam e instruem Uri Geller sobre a missão urgente que ele tem que desempenhar no mundo, no que se refere à paz e à destruição dos poderes bélicos dos homens, notadamente as armas nucleares. Elegem o Dr. Andrídia Pugnarich como promotor de Uri nos meios científicos e no mundo em geral, e se autentificam por meio de naves espaciais que visitam constantemente o nosso planeta e se identificam como os 9 princípios que se apresentam como Ene Uno, Deus com o nome de Rova, tentando imitar, como foi fácil descobrir, o nome de Jeová, que no hebraico é Iová. A mais importante destas naves, já vistas por muitos, chama-se Spectra. Elas explicam o aparecimento de seres extraterrestres que cercam e protegem Uri e Andrídia. Jornal Palavra da Vida, acampamento Palavra da Vida, Atibaia, São Paulo. O pastor Rocha explica ainda que Uri, no hebraico, significa minha luz, e que ao dizer Uri Geller, o mundo inconscientemente acaba dizendo minha luz é Geller. O próprio Geller, em sua autobiografia, conta um incidente ocorrido com o Dr. Von Braun. Abro aspas. Pedi que o Dr. Von Braun tirasse sua grossa aliança de ouro do dedo e a pusesse na palma aberta da mão. Comecei a me concentrar nela. Botei minha mão perto da dele, cuidando para não tocar nem na mão nem no anel. De repente o anel entortou, adquirindo um formato oval. O Dr. Von Braun admitiu que antes estava céptico, mas que agora tinha ficado completamente espantado. Não conseguiu encontrar explicação para o fenômeno. Mais tarde declarou a um repórter: Geller entortou minha aliança de ouro sem tocar nela enquanto estava na palma de minha mão. Não entendo como pôde fazer isso. Não conheço nenhuma explicação científica. Só sei que o anel antes era redondo, agora está oval. Fecho aspas. Uri Geller, Minha História, editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1975, página 181. Ao tomar ciência desses fatos, minha mente voltou-se para a palavra de Deus e convenci-me de que ali estava, quem sabe, um precursor do anticristo, que exercerá influência numa escala incomparavelmente maior. É possível que, quando o novo Império Romano começar a exercer seu controle sobre as nações ocidentais da Europa, o anticristo surja assombrando o mundo e ditando soluções para o caos econômico, político, moral e espiritual em que o mesmo se encontrará.
assentar-se-á no templo de Deus. Após o arrebatamento, portanto, o anticristo será o chefe religioso de todos, inclusive dos cristãos nominais que restarem na terra, ao passo que o poder político estará nas mãos do Império Romano restaurado e do seu chefe, a primeira besta, que receberá diretamente do diabo o poder, o trono e grande autoridade. Apocalipse 13. Em ambas as bestas o poder será espiritual, embora a segunda utilize esse poder para fortalecer o líder político do império, a primeira besta. O domínio do anticristo se estenderá a todos os povos, pois exercerá todo o poder da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta. 13, versículo 12. Depois será reconhecido como Messias e governará de Jerusalém, assentado no próprio templo. Ao vir ao mundo em nome de seu Pai, Jesus correspondeu tão pouco aos desejos dos judeus que estes o rejeitaram. Mas quando o anticristo vier em seu próprio nome, Israel o receberá. João 5:43. Porque será um homem, possivelmente um israelita, segundo o próprio coração deles. Porém, no meio da 70ª semana de anos, de que trata Daniel 9:27, o anticristo mostrará o seu verdadeiro caráter, apostatando publicamente também do judaísmo. Então o remanescente fiel de Israel fugirá de Jerusalém, porque será desencadeada contra eles uma perseguição terrível. Embora alguns estudiosos da escatologia bíblica entendam que o falso profeta representa o anticristo, parece claro que a função da segunda besta é servir à primeira como subordinada a esta. O fato de o falso profeta possuir 2 chifres como de um cordeiro e falar como dragão mostra que, embora sua aparência pessoal seja dócil e sua autoridade seja bem inferior à da primeira besta, que possui 10 chifres, sua autoridade vem da mesma fonte que alimenta o poderio da primeira besta, ou seja, o dragão. Apocalipse 13, versículo 1. Tem sido a tendência de muitos estudiosos do Apocalipse focalizar demasiadamente a primeira besta em detrimento da segunda, talvez pelo fato de o poder civil suscitar mais interesse das pessoas do que o poder religioso. Assim, atribui-se o número 666 à primeira besta e não à segunda, mesclando os atributos de ambas. Entretanto, o número 666 refere-se à segunda besta e não à primeira. McNair afirma com toda clareza, abro aspas, a primeira besta, mediante seu chefe, faz no começo dos 7 anos um concerto com muitos dos judeus, mas no meio da semana ele quebra o concerto, Daniel 9:27. Este concerto será provavelmente a permissão aos judeus para edificar o templo e recomeçar seu culto e seus sacrifícios. A primeira e a segunda bestas fazem um concerto que marca o começo da 70ª semana de Daniel. Mas quando a ponta pequena, a primeira besta, chega a ser dominada por Satanás, ela quebra este concerto. Então a segunda besta exige que adorem a primeira besta e a si mesma também. Esta segunda besta é o anticristo. S.E. McNair, A Bíblia Explicada, CPAD, Rio de Janeiro, 1994, 13ª edição, página 503. Scofield é da mesma opinião ao afirmar que a principal marca de todos os que têm o espírito do anticristo é que eles negam a verdade cristã no tocante à encarnação do Logos, o Filho Eterno, como Cristo em Jesus. Os muitos anticristos precedem e preparam o caminho para o anticristo, que é a besta que sobe da terra. Notas a Apocalipse 13, de C.I. Scofield. Diz a Bíblia em 2 aos Tessalonicenses 2:9 que a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, numa tentativa de imitar o Filho de Deus. A própria descrição da segunda besta como tendo 2 chifres como cordeiro indica ser esta o anticristo,
pois o Cordeiro é um dos tipos mais claros de Jesus na Bíblia. Não há dúvida, portanto, que o anticristo atua por poder satânico e seus milagres são falsos. Em Apocalipse 13, esses sinais são feitos apenas pela segunda besta e não pela primeira, mostrando ser esta a representação do anticristo. Nenhuma das duas bestas, entretanto, poderá destruir os poderes deste mundo, pois Deus Pai tem reservado este ato para o Senhor Jesus Cristo, o único que possui 7 chifres. Apocalipse 5:6, a plenitude do poder político. Quando tudo parecer perdido para a humanidade, quando o governo humano mais uma vez mostrar-se incapaz, e quando a destruição do próprio planeta parecer inevitável, Jesus aparecerá nas nuvens com poder e grande glória, acompanhado também da sua igreja glorificada. Ele virá como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, como juiz para destruir aqueles que destroem a terra. Apocalipse 11:18. Ele intervirá nos destinos do mundo para evitar que a raça humana seja totalmente extinta pela loucura dos homens. Finalmente, ele virá como aquela pedra da visão de Nabucodonosor, que se soltou sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se numa montanha e encheu a terra toda. Daniel 2, 34 e 35. A interpretação do anjo a Daniel foi que na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Versículos 34 a 35 e 44. Desse glorioso reino que porá fim definitivo aos tempos dos gentios, participarão os que forem fiéis até a morte. Similaridades e contrastes. Similaridades entre as duas bestas. Ambas são debaixo da terra. Ambas são aliadas fiéis em seu propósito. Ambas sofrem o mesmo destino. Ambas são imitações do Cordeiro, a segunda mais do Espírito Santo. Ambas são pessoas reais. Contrastes entre as duas bestas. A primeira sobe do mar, a segunda sobe da terra. A primeira é instrumento de Satanás, a segunda é instrumento da primeira besta. A primeira é vice-regente de Satanás, a segunda vice-regente da besta. A primeira exerce poder secular, a segunda exerce poder espiritual. A primeira é cabeça política, a segunda é cabeça eclesiástica. A primeira possui 10 chifres, a segunda possui 2 chifres. A primeira seria um gentio, a segunda seria um judeu. A primeira possui autoridade suprema, a segunda autoridade limitada, subordinada. A primeira glorifica a si mesma, a segunda glorifica a primeira besta. A primeira aparece primeiro, a segunda aparece depois. A primeira governa de Roma, a segunda governa da Palestina. A primeira possui inteligência notável, a segunda possui sabedoria notável. A primeira é um falso Deus, a segunda é um falso profeta. O número da besta. O apóstolo João fecha sua descrição da besta que subiu da terra com um verdadeiro enigma. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13, 18. As letras, tanto no hebraico como no grego, têm valor numérico, não da mesma forma como no latim, onde apenas uma vogal e 6 consoantes. O I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100 e o D vale 500.
constitui o sistema numérico romano. Mas talvez seja significativo que a soma dessas letras romanas dê 666. Somando então os valores de D, de C, de L, de X, de V e de I, nós temos exatamente o número 666. Acham alguns que, embora João tenha escrito no grego, referia-se à numeração hebraica. Outros são da opinião de que a besta seria mesmo distinguida na escrita grega. E, finalmente, existe um terceiro grupo que procura aplicar os 666 a conhecidos inimigos da igreja, valendo-se de algarismos romanos. Bossuet usa a gematria romana para explicar que o terrível perseguidor da igreja, Diocleciano, era Diocles. Abro aspas. Para fazer daqui o imperador que São João designou pela besta, não é necessário mais do que ajuntar ao seu nome particular, Diocles, a sua qualidade Augustus, que os imperadores com efeito costumavam ajuntar a seus nomes. Feito isto, logo de um golpe de vista aparece nas letras dos latinos, que destas convém que se use, visto tratar-se de um imperador romano, o número 666. Diocles Augustus, DCLXVI. Eis aqui o grande perseguidor que São João representou de tantas maneiras. Eis aqui o que Juliano fez reviver. Por isso antes se marca o seu nome do que o de Juliano. Fecho aspas. Notas, a Bíblia Sagrada, edição clássica de Figueiredo, Editora das Américas, São Paulo, 1950, volume 12, página 428. Ainda segundo esse método, o Papa já foi identificado como a besta em razão dos títulos que adota, alguns deles gravados na sua tiara pontifícia, e cuja soma dá o sombrio e misterioso 666. Eis aqui alguns títulos papais em língua latina: Vicarius Filii Dei, Vigário Filho de Deus, e Vicarius Generali Dei in Terris, Vigário Geral de Deus na Terra. A soma, tanto de um como de outro, dá 666. Usando-se os mesmos algarismos romanos, o sombrio 666 já foi aplicado até mesmo a Ellen Goldwhite, vidente e profetisa do sabatismo, considerando-se, como se fazia no passado, o U como V e o W como 2 Vs. Fazemos tal referência apenas para salientar a vasta aplicabilidade do obscuro sinal da besta, tomando-se por base de cálculo a gematria romana. A Bíblia identifica a besta como um homem no sentido restrito da palavra e não como uma mulher ou um sistema religioso ou político, como o Papado, Concílio Mundial de Igrejas, Organização das Nações Unidas, Comunidade Europeia, etc. Através dos séculos, foi esse método largamente empregado para enfarpelar dezenas de inimigos e perseguidores do cristianismo e dos judeus, desde o período apostólico até nossos dias. Sendo 6 o número do homem, o 666 seria então, como já vimos, a imperfeição máxima e radical do ser humano, uma espécie de autossuficiência extrema e frontal recusa em chegar até o 7, que é o número de Deus. De fato, a Bíblia mostra de muitas maneiras a relação do homem com o número 6. Foi criado no 6º dia e deve trabalhar 6 dias na semana. No episódio de Davi e Golias, este gigante era da altura de 6 côvados e possuía uma lança de 600 ciclos de ferro. A estátua de Nabucodonosor apresenta igualmente o número 6 e seus múltiplos. Possuía 60 côvados de altura e 6 de largura. 1 Samuel 17, 4-7, Daniel 3, 1. Em Golias, vemos o homem na sua força desafiando os exércitos de Deus e ao próprio Deus. Na imagem de ouro de Nabucodonosor, o resultado do orgulho humano buscando para si mesmo o nome. Em ambos os casos, tanto o gigante filisteu como o rei babilônico são precursores do anticristo. Abro aspas. Na opinião de um dos maiores mestres da gematria, E.W. Bullinger, é ridículo o uso dos algarismos romanos para identificar o anticristo, uma vez que para tal fim devemos limitar-nos apenas ao hebraico e ao grego, que não possuíam sinais arábicos ou especiais para cifras. Fecho aspas. E.W. Bullinger, como entender e explicar os números da Bíblia?
editorial CLI, Barcelona, Espanha, sem data, página 305. Rejeitando como espúria a gematria romana, Bullinger vê no 666 o ápice da soberba humana. Abro aspas. Se 6 é o número da perfeição secular ou humana, então o 66 é uma expressão mais enfática do mesmo, e 666 é sua expressão concentrada. O número 666 é, portanto, a trindade da perfeição humana, a perfeição da imperfeição, o ápice da soberba humana independente de Deus e em oposição a Cristo. Fecho aspas. Bullinger, obra citada, página 306. De acordo com Bullinger, o número 666 era usado nos antigos mistérios pagãos como um símbolo secreto relacionado com a adoração do diabo. O correspondente moderno daqueles mistérios é o movimento de nova era que acopla em si mesmo o espiritismo em suas variadas formas, a teosofia, a astrologia, a ufologia, a maçonaria e diversos outros grupos ocultistas. Era comum nos antigos mistérios pagãos trazerem estampado o número 6 e por isso o grande símbolo secreto era SSS, porque a letra S, estigma, no alfabeto grego, simboliza o número 6. Mas essa letra, em uma forma peculiar, semelhante a uma serpente, era misteriosamente inserida em 6º lugar na ordem alfabética em lugar da zeta. É curioso que a palavra estigma significa uma marca, especialmente uma marca feita com ferro em brasa, como se marcavam gado, escravos ou soldados, a fim de identificá-los como propriedade de seus senhores, ou mesmo devotos que assim se deixavam marcar como pertencentes a seus deuses. Bullinger comenta, abro aspas, não sabemos por que esta letra e este número permanecem assim associados, exceto que ambos estavam intimamente relacionados com os mistérios egípcios. As 3 letras SSS eram o símbolo de Ísis, que estava assim relacionada com o 666. Além disso, a expressão deste número consiste nas letras inicial e final da palavra Cristo, ou seja, com o símbolo da serpente entre ambos. Fecho aspas. Bullinger, obra citada, página 62. Van Impe, um dos mais conhecidos estudiosos das profecias bíblicas nos Estados Unidos, relaciona mais de 30 grandes empresas e outras importantes organizações que usam abertamente o número 666 com o propósito de ampliar os seus negócios. Por que será que o número da besta está se tornando tão popular em nossos dias? Seria essa popularização do 666 mais um sinal dos tempos? O 666 na nova era. Desejo analisar aqui o número do anticristo à luz dos ensinamentos da filosofia da nova era de Aquário, tão popular em nossos dias. Parte das informações sobre a numerologia da nova era foi extraída do estudo em cassete apresentado por Arturo Espinosa Galardo, intitulado La Era de Aquário, segunda parte, produção de La Antorcha del México, AC. Dentro do ocultismo em geral, e principalmente na filosofia da nova era e na cabala hebraica, o número 6 é equivalente ao 9, por ser o inverso deste e vice-versa. O número 7, por sua vez, é considerado um número de mistério, como representante do aspecto espiritual da vida e também como um símbolo da fé cristã pelo fato de ser o número de Netuno na astrologia, que vem a ser o regente de peixes, símbolo do cristianismo. O número 9, ao contrário do 7, representa a vida material em toda a Terra, razão porque é considerado imperecível e fim de todas as coisas. Há muitas razões estranhas que levam os ocultistas da nova era a adotarem esse número como o símbolo da vida terrena. Um grande ano sideral dura 25.920 anos. 2 mais 5 mais 9 mais 2 mais 0 igual a 18. 18, 1 mais 8 igual a 9.
O ritmo normal de respiração é de 18 vezes por minuto, que termina em 9. O ritmo cardíaco normal é de 72 batidas por minuto, que termina em 9. Ou de 4.320 batidas por hora, que termina em 9, etc. O número 0, pelo fato de tornar mais poderoso qualquer número a que se agregue, é considerado o número do poder, por ser o número do mais poderoso de todos os planetas, Plutão, que rege Escorpião. O 0 é também considerado o número da eternidade. O número 1 representa o Deus Criador como a causa primeira. Se juntarmos ao número do Criador o número da eternidade até chegarmos à casa do 1.000.000, e dividirmos pelo número espiritual 7, encontraremos o número 142.857, que é conhecido desde a antiguidade como número sagrado, pelo fato de, somados entre si, resultarem em 27, que por sua vez corresponde ao 9, 2 mais 7 igual a 9, que representa no ocultismo o número da vida material neste mundo. Partindo do princípio de que o 9 é indestrutível, pelo fato de resultar sempre em 9, qualquer que seja o número por ele multiplicado, 9 vezes 3 igual a 27, igual a 9, 9 vezes 7 igual a 63, igual a 9, 9 vezes 9 igual a 81, igual a 9, etc, etc. E também porque a soma de todos os números do nosso sistema numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é igual a 45, que por sua vez é igual a 9, resulta em 9, conclui os adeptos da nova era que a vida material é indestrutível por si mesma, o que significa que não precisamos necessariamente morrer. Aplicando essa gematria aos 666 de Apocalipse, encontramos 18. 6 mais 6 mais 6 igual a 18, que por sua vez nos leva ao mesmo 9. 1 mais 8 igual a 9, como o número sagrado da eternidade dentro da filosofia da nova era. Assim, há uma íntima relação da nova era com o anticristo da Bíblia. Na Bíblia, o 7 é número-chave, que indica perfeição espiritual e corresponde a uma espécie de marca registrada da inspiração divina das Escrituras. A filosofia da nova era, entretanto, enaltece não o número 7, mas o 9, que é também o número de Marte, o planeta da guerra, regente de Ares. Adolfo Hitler, por sinal, era ariano e tem sido chamado pelos ocultistas como o Senhor da Grande Guerra. É flagrante a associação do número 9 com práticas ocultistas e pagãs. O catolicismo romano tem o seu novenário, com os seus 9 dias de rezas. A maçonaria, que se baseia na astrologia, possui a Ordem dos 9 Cavaleiros, em cujo funcionamento se usa 9 rosas, 9 luzes e 9 golpes. A alquimia identifica com o número 9 ao dragão vermelho, e este na Bíblia simboliza o próprio Satanás. Apocalipse 12, 3, 13, 2, 16, 13 e 22. Fica claro então que o número 9 é íntimo do 6 e ambos apontam para o homem e para o anticristo.